Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Cyntoia Brown tinha 16 anos na época do caso e morava com o seu namorado, um rapaz chamado Garyon McLaughlin, um criminoso e traficante de drogas na cidade de Fort Campbell, no estado de Kentucky, nos Estados Unidos. Com uma história de vida marcada pela tragédia desde o início, Cyntoia Denise Mitchell, nome registrado por sua mãe biológica, nasceu em 29 de janeiro de 1988. Sua mãe, Georgina, que teve a Cyntoia com apenas 16 anos, lutou contra o vício em bebidas alcoólicas e drogas durante toda a gestação, deixando um legado de dor e sofrimento para a filha que estava por vir. Um começo de vida sombrio que infelizmente seria apenas o primeiro capítulo de uma história repleta de tensão, drama, superação e divisão de opiniões. Quando a Cyntoia tinha apenas 2 anos de vida, a sua mãe a entregou a uma mulher chamada Elinette Brown, que a partir dali deu o nome Brown para a Cyntoia e começou a cuidar dela como sua filha. Segundo a mãe biológica da Cyntoia, o motivo dela ter entregue a menina a outra pessoa foi porque a Cyntoia apresentava um comportamento hiperativo e dava muito trabalho. A Elinette, que tinha pego então a menina para criar, sempre amou e lutou muito por ela, dando a ela condições para ter uma vida digna, oportunidade que ela não teve com sua mãe biológica. Porém, infelizmente, a Cyntoia era bastante conturbada. Conforme o tempo ia se passando, mais problemas foram aparecendo e em novas encrencas a Cyntoia foi se metendo. Já na pré-adolescência, ela possuía um círculo de amizades nada saudável, amigos, se é que dá para chamar assim, que estavam sempre influenciando ela a fazer coisas erradas. A partir daí, a Cyntoia também começou a fazer o uso de drogas e isso dificultou ainda mais a sua vivência e relacionamento com a sua mãe adotiva, que não apoiava de maneira alguma as atitudes e comportamentos que a filha estava tendo. Quando tinha apenas 12 anos, a Cyntoia foi expulsa do colégio onde estudava e, por medo do que a mãe poderia achar, ficou diversos dias sem voltar para casa, dormindo na casa de amigos e colegas que ela conhecia. Depois disso, a situação dela só foi de mal a pior. Os comportamentos da Cyntoia eram cada vez mais prejudiciais, ela passou a se envolver ali com coisas bastante pesadas e com pessoas cada vez mais envolvidas com o crime. Por vários delitos que a garota já tinha cometido, ela chegou a ser detida em um centro de detenção juvenil entre 2001 e 2003. Porém, ela sempre conseguia fugir do local ali, né? Ela fugiu várias vezes e sempre acabava sendo pega logo em seguida. Em 2004, quando ela tinha 16 anos, a Cyntoia começou então a namorar com o Garyon e foi morar com ele, porque a sua mãe sabia da índole do rapaz e não aceitava ali, né, o uso de drogas dentro de casa e todas essas atitudes ali dele e também da Cyntoia junto com ele. Então, como a mãe não apoiava e não aceitava o rapaz dentro de casa, a Cyntoia resolveu ir viver com ele. O Garyon era extremamente envolvido no mundo do crime, ele traficava não apenas drogas, como também armas, e obrigava também a Cyntoia a se prostituir para que conseguissem dinheiro para bancar esses delitos dos dois. Os dois moravam em hotéis, eles ficavam ali em um hotel por algumas semanas e logo depois, quando começavam a se envolver em confusão naquele lugar, eles se mudavam para um outro hotel. O Garyon também
usava e batia na Cyntoia, e sempre que ela queria terminar o relacionamento, ele a ameaçava dizendo que iria tirar a vida dela, ou até mesmo dizendo coisas como você não tem pra onde ir, nem com quem ficar, e então por esses motivos a Cyntoia acabava continuando com ele. Naquele mesmo ano, a Cyntoia começou a se envolver também com um corretor de imóveis da cidade, um homem chamado Johnny Allen, de 43 anos, que sempre contratava os serviços dela. Segundo a Cyntoia, o Johnny era um homem extremamente possessivo, que gostava de estar sempre se exibindo, mostrando a influência que possuía na cidade, as pessoas que conhecia, e também era alguém que gostava ali, de aparecer de um modo geral. Além disso, o corretor tinha várias armas que gostava de exibir para ela, e sempre que os dois iam para esses encontros na casa dele, segundo a Cyntoia, ele a ameaçava dizendo, que se ela não tivesse relações sexuais com ele ou não fizesse as coisas que ele queria que ela fizesse, ele poderia fazer algum mal a ela. E então, por medo, ela acabava fazendo tudo o que ele mandava. Na noite de 6 de agosto de 2004, em uma sexta-feira, a Cyntoia e o seu namorado Garyon estavam em um hotel fazendo o uso de entorpecentes, até que os dois começaram a discutir, e então o Garyon disse para Cyntoia sair e ir atrás de clientes para conseguir mais dinheiro. A Cyntoia então marcou de se encontrar com o corretor de imóveis, o Johnny, em um restaurante que ficava próximo ao hotel que ela e o Garyon estavam hospedados. Ela então foi até o local, se encontrou ali, com o Johnny, e eles partiram então na caminhonete dele para o encontro dos dois. Naquela noite, os dois combinaram, que o Johnny pagaria $150 a Cyntoia pelo encontro deles, e no caminho a Cyntoia relatou que o homem falava de forma a tentar intimidá-la, sempre se exibindo por ter dinheiro e influência na cidade. Ela também disse que ao chegarem na casa do Johnny, o corretor não parava de se gabar pela sua coleção de armas, mais uma vez, colocando bastante medo nela e mais uma vez obrigando ela a fazer aquelas coisas contra a sua vontade. Após algum tempo na casa do Johnny, segundo a Cyntoia, com medo de que algo pudesse acontecer, ela resolveu fingir que estava dormindo, pensando que assim o rapaz também iria dormir e ela conseguiria fugir da casa. Porém, não foi isso que aconteceu. Segundo a Cyntoia, quando o Johnny percebeu ali que ela estava supostamente dormindo, ele continuou a forçar ali, tentando ter relações sexuais com ela. A Cyntoia relatou que nesse momento que os dois estavam na cama, o rapaz acariciava de maneira brusca suas partes íntimas, olhando para ela de maneira que fazia ela pensar que iria apanhar ou ser violentada. Segundo a Cyntoia, os dois estavam deitados então na cama, o Johnny estava ali, tentando aquelas relações com ela, e em certo momento ele se virou para o lado oposto da cama. A Cyntoia relatou que nessa hora ela imaginou que o Johnny fosse pegar uma arma para ameaçá-la ou até mesmo tirar a vida dela. Então ela pegou uma das do Johnny que estava escondido ali, que ela tinha escondido, e efetuou um disparo na nuca do homem, que morreu na hora. Alguns vizinhos do Johnny puderam ouvir o disparo vindo da casa dele e acionaram a polícia, que compareceram ao local aproximadamente 2 horas depois, se deparando com o corpo do homem em cima de sua cama. Após 2 dias de investigação, a Cyntoia foi encontrada pela polícia juntamente com o seu namorado Garyon. A jovem tinha fugido com a caminhonete do Johnny e deixado ela ali em uma loja que ficava próxima ao hotel onde ela estava, além de estar também com a carteira do homem, dinheiro e até armas dele. Ao prestar depoimento, a Cyntoia confessou ter tirado a vida do Johnny com um tiro na cabeça, porém ela disse que tinha agido em legítima defesa, contando aquela história, que achava que ele faria alguma coisa contra ela. As autoridades levantaram então algumas dúvidas em relação a esse depoimento da Cyntoia, questionando o motivo pelo qual ela roubou a caminhonete e os pertences do Johnny.
Para os policiais, parecia então que na verdade a Cyntoia tinha cometido o crime de maneira fria, apenas com a intenção de roubar as coisas do Johnny e agora estava tentando ali, se livrar de tudo, alegando legítima defesa. A Cyntoia foi então convocada para uma audiência que iria determinar se ela seria julgada como adolescente ou como adulta, já que ela tinha 16 anos. O resultado da audiência foi que a jovem seria submetida a um julgamento criminal como adulta. No dia 4 de novembro de 2004, então, em seu julgamento, mesmo alegando ter agido em legítima defesa, a jovem acabou sendo condenada à prisão perpétua por homicídio qualificado, roubo e posse de armas, com direito à liberdade condicional após cumprir 51 anos de sua pena, quando ela já estaria com quase 70 anos. Mesmo assim, a Cyntoia continuou sustentando a sua versão da história sem demonstrar qualquer arrependimento pelo assassinato do Johnny. Mesmo a Cyntoia sendo uma menina simples, de origem humilde, o caso dela ganhou uma repercussão muito grande que não era tão esperada, ficou extremamente conhecido e devido a essa grande repercussão, celebridades como Kim Kardashian, Rihanna, Cara Delevingne e LeBron James, entre outros, começaram a postar a hashtag #FreeCyntoiaBrown em suas redes sociais, defendendo que a Cyntoia tinha agido em legítima defesa e que ela não merecia essa pena assim tão severa. A Rihanna deu a seguinte declaração em suas redes sociais: "Nós mudamos a definição de justiça. Algo está terrivelmente errado quando o sistema permite esses estupradores e a vítima é jogada fora pelo resto de sua vida. A cada um de vocês responsáveis pela sentença dessa criança, espero a Deus que não tenham filhos, pois essa pode ser sua filha sendo punida por punir." Em 2009, então, 5 anos após a prisão da Cyntoia, o caso ainda estava bastante famoso e um documentário sobre a vida dela com o nome Me Facing Life, Cyntoia's Story, que significaria Eu Encarando a Vida, a história de Cyntoia, foi lançado ali, contando tudo o que aconteceu com ela. E em 2020, a Netflix também fez um documentário em torno da história da Cyntoia, que se chama Clemência, a história de Cyntoia Brown. Toda essa imensa repercussão do caso, então, acabou chamando a atenção das autoridades, que marcaram um novo julgamento, onde a Cyntoia, junto com seus advogados, poderiam apresentar argumentos que não foram explorados no primeiro julgamento para provar que a Cyntoia poderia ser reintegrada na sociedade. No dia 7 de agosto de 2019, após 15 anos presa, o governador do estado, Bill Haslam, permitiu que a Cyntoia fosse libertada. Até 2029, a Cyntoia então ganhou o direito de permanecer em liberdade condicional supervisionada. Charles Robinson, o detetive-chefe do caso, escreveu uma carta de 7 páginas antes que o governador concedesse a clemência à Cyntoia, e de acordo com a carta, o Charles afirmou que a Cyntoia não tinha justificativa para matar o Johnny e que a única motivação para o assassinato tinha sido o roubo. Então, mesmo com toda essa reviravolta ali, o detetive-chefe do caso ainda não acreditava nas alegações da Cyntoia de que tinha agido em legítima defesa. O Charles destacou que a Cyntoia atirou na cabeça do Johnny enquanto eles estavam na cama juntos, e ele ainda enfatizou a falta de razão legítima para o homicídio e questionou a clemência concedida à Cyntoia. A carta do detetive foi compartilhada pelos advogados do Johnny e a sua família como parte de uma tentativa de chamar a atenção para a vítima e contrapor a narrativa que estava se formando em torno da libertação eminente da Cyntoia. O detetive destacou que na hora que o corpo do Johnny foi encontrado, ele estava de bruços, posição que indicava que na verdade ele estava dormindo quando perdeu a vida. O detetive também afirmou que um vizinho da Cyntoia relatou que ela teria pedido para que essa pessoa levasse ela de novo na casa do Johnny depois do crime para roubar ainda mais coisas. E essa mesma pessoa também falou que a Cyntoia teria dito a ele que teria estourado os miolos de alguém por $50 mil.
Enquanto os defensores da reforma da justiça criminal aplaudiam a decisão de libertar a Cyntoia, os defensores do Johnny sentiam que a atenção estava sendo desviada de sua vítima real e que o crime cometido pela Cyntoia não poderia ser justificado. É importante ressaltar que seu bom comportamento e esforço na prisão tiveram grande contribuição com a liberdade da Cyntoia. Ela conseguiu até terminar os estudos e pegar o seu diploma enquanto estava na prisão. Após ser libertada em 2019, aparentemente a Cyntoia vem mantendo uma vida bem mais equilibrada e saudável do que antes. Ela escreveu um livro contando a sua história, onde reafirma que agiu em legítima defesa, e com toda a divulgação do seu caso, ela acabou se tornando uma celebridade. Ela conseguiu um novo namorado e aparentemente leva uma vida tranquila, sem se envolver em mais confusões ou crimes. Apesar de muita gente apoiar a Cyntoia em tudo isso, o caso dividiu e ainda divide muitas opiniões aí por todo o mundo, e até hoje muitas pessoas não acreditam na inocência da Cyntoia. Deixe aqui nos comentários qual a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não, se achou interessante conhecer. Também deixe aqui usando a hashtag sugestão um caso que você acha que seria interessante eu trazer para o canal. Se inscreve se não for inscrito, deixa o like e é isso, até o próximo vídeo.